Aqui nesse trabalho, nós estamos lhe convidando para uma ação de uma qualidade, de uma natureza, de uma realidade diferente de tudo que nós conhecemos. Em geral, nossas ações, elas são ações que estão ocorrendo, acontecendo, centradas neste eu, neste ego. Esse tipo de ação, nossas vidas está produzindo contradições, problemas, dilemas, dificuldades e conflitos. Se o seu interesse aqui é descobrir a verdade da ação, o que implica em uma ação livre do eu, do ego, nós precisamos investigar isso. É muito comum esta procura ou busca das pessoas por Deus. Assim, há uma busca por Deus, uma procura pela verdade. Mas elas não compreendem que a verdade se encontra nesse instante, nesse momento. Sem uma ação livre do ego, não há uma revelação da verdade. O ponto aqui é investigarmos qual é a natureza real, qual é a estrutura verdadeira dessa ação de cada um de nós. Uma ação que não produza mais sofrimento, que não produza mais conflito. Uma ação livre, portanto, livre do ego. O que é essa ação? Aqui nós estamos colocando para você a importância de uma ação livre. A ação livre do ego é a ação livre da intenção, da motivação, da proposta dos conceitos, das ideias, dos motivos pessoais. Será que essa ação é possível? Ou será que estamos condenados a uma vida de ação sempre presa dentro desse padrão de egocentrismo, que representa, na verdade, uma vida de mera atividade egóica? Então, nós aqui estamos lhe convidando, apontando para você, sinalizando para você a verdade da revelação daquilo que nós somos, da revelação do nosso próprio ser. Este ser se revela na ação livre das ideias. Repare como é importante essa investigação aqui. Observe como é interessante nós estudarmos essa questão da ação. Toda a nossa ação, ela nasce de um objetivo, de um propósito. Nós temos um alvo. Primeiro nós temos uma ideia, temos um objetivo, um propósito, uma intenção e tomamos a ação. Essa ação que nasce da ideia, desse propósito, é a ação que nós conhecemos. Essa ação é a ação egocêntrica, é a ação centrada no eu. E por que isso é muito importante nós investigarmos aqui juntos? Porque, observe, sua vida é uma vida que está assentada na ação. Tudo na nossa vida são ações. Nós estamos tomando ações a todo momento. As ações, elas não estão apenas no comportamento físico de cada um de nós, como também nas intenções internas. Ideias são ações. O movimento de pensamento em nós é um movimento de ação. Falar aqui é uma ação. A gesticulação é uma ação. Ouvir é uma ação. Tudo em nossas vidas consiste em ações, ações acontecendo, ações se realizando,
ações sendo tomadas. Aqui o ponto é que quando essas ações, elas nascem das ideias, elas já carregam a semente do conflito, do dilema, do problema, da dificuldade. Nós não percebemos que nossas ações, elas precisam ser tomadas a partir desse espaço que é o espaço da verdadeira inteligência em nós. Esse espaço de real inteligência, de verdadeira inteligência em nós, é o espaço do silêncio. Esse silêncio é a verdade da compreensão. Quando há compreensão, existe uma ação acontecendo. Não é uma ação com base nas ideias, mas é uma ação com base na inteligência. Quando há inteligência, há liberdade. Nessa liberdade, como essa liberdade é o fruto desta compreensão, essa compreensão nasce desse silêncio, e nesse silêncio está a verdade. Talvez soe um pouco estranho tudo isso, porque todos nós, em geral, as ações que nós conhecemos são ações centradas no pensamento. Portanto, ações centradas nas ideias, na motivação. Nossas ações nascem do desejo, nascem também como um impulso para fugirmos de alguma coisa, o que representa medo. Portanto, as ações em nós, elas vêm do desejo, elas vêm do medo, elas têm origem num propósito meramente pessoal de ideias, de conceitos pré-formados, pré-estabelecidos em nós. O ponto aqui é que nós não investigamos a natureza do pensamento. Esse pensamento em nós, ele nos limita a uma condição de ação controlada pelo desejo, pelo medo, por nossos motivos e razões pessoais. Essas razões pessoais são egocêntricas. Assim, a nossa ação, que tem por base a ideia, o pensamento, é uma ação limitada e, portanto, conflituosa. Esta ação, uma vez que ela seja real, que ela esteja acontecendo nesse instante, com base nesta compreensão, nesta real inteligência. Notem, nós não sabemos o que é o pensamento, não percebemos a limitação que implica esse modelo de ação, então nós não sabemos também o que é esta ação e o quanto esse pensamento está limitando esta ação. Nós temos, em geral, algumas perguntas do tipo: como agir sob pressão? Ou como fazer a coisa certa? Por que há esta preocupação? Nós temos essa preocupação porque sentimos a necessidade urgente de tomarmos ações com inteligência, com verdade, com sabedoria. Então, vamos com calma olhar para isso aqui. Aqui nesse canal, nós estamos investigando a verdade sobre quem nós somos e o que representa uma ação, portanto, livre da ilusão deste centro que é o ego, que é o eu. Esse pensador, como nós acreditamos ser, esse fazedor das ações, como nós acreditamos ser, a compreensão da verdade sobre nós mesmos, esta aproximação daquilo que se passa dentro de cada um de nós, de como nós funcionamos,
de como o pensamento funciona, a clareza sobre o que é o pensamento, sobre como ele funciona e a limitação que ele representa, isso é algo fundamental, porque é algo que nos liberta desta qualidade de ação centrada no ego. Esta ação egocêntrica é aquela que está produzindo problemas. É aquela que jamais irá acertar, é aquela que jamais irá atender ao momento presente. Vivemos como criaturas ansiosas, estressadas, angustiadas, preocupadas, aflitas, duvidosas, querendo acertar e tomando ações com base no pensamento, sem a compreensão do que é esse pensamento. É evidente que, enquanto estivermos agindo nesta ansiedade, nesta angústia, nesta preocupação, enquanto estivermos agindo a partir de uma mente preocupada, ansiosa, estressada, duvidosa, carregada de desejos e medos, nossas ações serão ações que irão produzir exatamente isso, porque elas nascem desse estado interno de confusão. O ponto é que tudo isso está assentado nessa condição psicológica, nesse modelo de programa, que aqui eu tenho chamado de condicionamento psicológico, que é esse modelo de pensamento. Então temos que investigar a natureza do pensamento. Primeiro, as ideias estão presentes em nós. Essas ideias, elas são o resultado do conhecimento adquirido ao longo dos anos. Toda a informação, toda a propaganda, todas as ideias presentes em nossos pais, em nossos antepassados, dentro de nossa cultura. O modelo da ação com base no pensamento tem por princípio a experiência. A questão é, o que é essa experiência guardada em nós? É o resultado da memória. Assim, nossas ações, elas são sempre impulsionadas por essas ideias, por esses padrões. Enquanto não houver silêncio, clareza, compreensão e liberdade interna em nossa mente, em nosso coração, enquanto esse cérebro em nós não compreender a verdade da quietude, do silêncio, enquanto esta compreensão não estiver presente, atender a esse instante, esse momento, isso é algo que requer ação, mas enquanto isso não for resolvido internamente, nós estaremos atendendo a esse instante, a esse momento, a esta ação, com base nessa experiência passada, nesse experimentador está essa experiência passada. Qual é a verdade desse experimentador? Qual é a verdade deste eu que sou? Deste mim? Qual é a verdade sobre esse pensador? Nossas ações estão nascendo desse pensador. A pergunta aqui é: o que é esse pensador que pensa e toma ações? Observe que o que nós temos presente sempre é o pensamento surgindo. Há um propósito
há um motivo, há uma intenção com relação a esse pensamento. E com base nessa intenção surge essa ação. Então, notem, há um intervalo entre esse pensador e essa ação, e esse intervalo é esse propósito. Então, esta ação é uma ação centrada no eu, uma ação particular. Tudo isso pode parecer muito razoável. Do ponto de vista técnico, nós precisamos do conhecimento, da informação. No entanto, essa elaboração do pensamento é algo muito natural. O cérebro tem o registro do conhecimento, da experiência e de como agir. Por exemplo, para dirigir um carro, o conhecimento se faz necessário, a experiência se faz necessária, a elaboração do pensamento se faz necessário, mas isso ocorre de uma forma muito natural. Então, essa informação técnica, esse conhecimento técnico, essa experiência técnica, essa memória técnica, ela é algo importante. Então, a ação ocorre de uma forma muito natural. Dirigir um carro não requer a presença do sentido de uma identidade que se separa da própria experiência, como ocorre no caso deste ego. O sentido do ego presente é aquele que está em uma ação com base no pensamento, também com base numa informação passada, com base numa experiência passada, mas agindo a partir desse sentido de dualidade. Por exemplo, nesse contato com você, eu estou vendo você a partir de uma ideia que faço sobre quem você é. Assim, a minha ação nasce a partir desta ilusória separação, desta psicológica separação. Isso está assentado no pensamento, numa imagem, a imagem que eu tenho sobre você, a imagem que você tem sobre mim. Assim, nossas relações, elas estão acontecendo em razão dessas ações ocorrendo, mas são ações centradas no ego, são ações egocêntricas. Assim, a nossa vida, nesse modelo de ação, que é a ação a partir deste ego, deste centro, deste eu, se separando do outro, se separando da vida, se separando das situações, é uma ação autocentrada, egocentrada. Assim sendo, não há verdade divina, não há verdade de Deus, não há inteligência, não há sabedoria, não há compreensão. Nós usamos expressões como amor, paz, liberdade, felicidade. Há uma urgente necessidade, sim, de felicidade, de paz, de amor em nossas relações e, portanto, em nossas ações. E isso é o que se torna impossível quando esta ação não nasce desta compreensão, não nasce dessa inteligência, não nasce desta verdade do silêncio. Quando está nascendo deste ego, temos uma ação que tem por princípio a ideia, o plano e depois a ação. Então, há sempre o autor da ação presente, o fazedor, que é o ego, o eu. Estamos juntos? O nosso trabalho aqui consiste em irmos além deste ego, além deste eu, e, portanto, além desta ação egocêntrica. A ação livre do pensador, livre do experimentador, livre desse sentido de um eu
com todas as imagens que ele tem sobre quem é o outro, sobre o que é a vida, sobre quem ele mesmo é. Reparem como é interessante isso. Toda ideia que você tem sobre você é uma imagem, que você tem sobre o outro é uma imagem, que você tem sobre a vida é uma imagem, que você tem sobre as situações são imagens criadas e sustentadas pelo pensamento. A ação real na vida, vou repetir isso, a vida consiste de ações acontecendo. Elas acontecem quando o sentido do eu, do ego, não está. Dentro de um novo modo de agir, de se mover, de falar, de sentir, de lidar com o outro, de lidar com nós mesmos, sem esse centro que é o eu, o ego. Esta é a ação da verdade. Com base na revelação do autoconhecimento, da ciência da verdade do seu ser, algo novo surge. Esse algo novo é a ação livre do ego. É isso que alguns chamam de realização de Deus, iluminação espiritual, a compreensão da verdade divina. Para esse propósito, nós temos encontros aqui nos finais de semana, são os nossos encontros online. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você está ouvindo é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Essa autoinvestigação é a base para esse autoconhecimento, uma vez que autoconhecimento é a compreensão de todo esse processo, vou repetir, de todo esse processo do pensar e do sentir. Você não vai analisar isso, você não vai especular sobre isso, você não vai tirar conclusões sobre isso, você vai